889, voltando aqui, nós temos 3 crimes previstos na Lei 2889, na lei que trata de genocídio. O primeiro crime é o crime previsto no artigo 1º. O crime previsto no artigo 1º é o crime de genocídio propriamente dito. E ele descreve o quê? Ele vai descrever a conduta da pessoa que, com intenção de destruir total ou parcialmente grupo étnico, nacional, racial, religioso, pratica alguma daquelas condutas previstas lá no artigo 1º. O genocídio, muito embora a gente ache que a prática do genocídio é só matando pessoas, é muito importante que você saiba que genocídio não ocorre somente matando pessoas. Você pode praticar o artigo 1º, o genocídio propriamente dito, como matando pessoas, causando lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Letra C, submetendo intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. Então eu posso praticar genocídio matando pessoas, praticando lesão corporal gravíssima, arrancando os 2 braços da pessoa, impedindo que essas pessoas possam trabalhar e se desenvolver, praticando crimes de aborto, praticando crimes de sequestro. Todas essas são formas de prática de genocídio do artigo 1º. E qual é a intenção da pessoa? A destruição total ou parcial de grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Beleza? Essa é a intenção da pessoa que pratica o artigo 1º da Lei 2889 de 56. Certinho? Então, não é qualquer grupo, é somente grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Também é crime previsto na Lei de Genocídio, artigo 2º, a associação de pessoas para a prática de genocídio. Então, as pessoas que se associam para a prática de genocídio também praticam crime previsto na Lei 2889. Dispõe o artigo 2º a associarem-se mais de 3 pessoas para crimes mencionados lá no artigo 1º, previstos nesta lei. Então, quantas pessoas eu preciso para a existência de associação para a prática de genocídio? Mais de 3 pessoas. Mais de 3 pessoas, 4. Então, para a existência do crime de associação para o genocídio, eu preciso de uma associação estável e permanente de 4 ou mais pessoas. Porque se é mais de 3, 4 ou mais pessoas. Beleza? Artigo 3º, e eu vou voltar ao artigo 1º para fazer mais algumas observações, tá? Eu tô dando uma noção geral primeiro para vocês. Artigo 3º. O artigo 3º, ele trata daquela pessoa que incita alguém à prática do genocídio. Prevê lá o artigo 3º. Incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o artigo 1º. Então, se eu incitar publicamente, diretamente alguém à prática de qualquer um dos crimes do artigo 1º, que é o crime de genocídio, de diversas formas, matando, causando aborto, lesão corporal gravíssima, sequestro, enfim, eu estarei respondendo pelo crime do artigo 3º. Esses são os 3 crimes de genocídio previsto na Lei 2889 de 56. Tá certo? Esses 3 crimes de genocídio são crimes considerados crimes hediondos. São crimes
hediondos. Como é que eu sei isso? Lendo o parágrafo único do artigo 1º da Lei 2889 de 56. Então, prestem atenção. É genocídio crime hediondo? Sim. Genocídio propriamente dito, artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. Está lá no rol taxativo da Lei 288... Rol taxativo, eu fui ler o que a pessoa falou e aí eu me confundo. Lá no rol taxativo do artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072/90. Eu vou tentar não ler nada, depois eu respondo. Eu vou responder sobre a questão da competência. Beleza? Me desculpem. Então, os crimes de genocídio são crimes hediondos. Tá certo? O artigo 1º, eu quero fazer uma observação para vocês. Qual é a pena cominada ao crime de genocídio do artigo 1º? O crime de genocídio do artigo 1º é um exemplo de norma penal em branco ao revés ou invertida. O que significa isso? Significa que eu tenho que complementar essa norma penal não no preceito primário, mas sim no preceito secundário, que é aquele que prevê a pena. Então, o que é uma norma penal em branco, ao revés ou invertida? É aquela em que eu tenho que complementar essa norma penal no preceito secundário, que é aquele que prevê a pena. Vamos ver isso? Vamos abrir o código? Vamos abrir o código lá no artigo 1º. Aí tem lá na parte final. Será punido com as penas do 121, parágrafo 2º, no caso da letra A. Com as penas do 129, parágrafo 2º, nos casos da letra B. Com as penas do artigo 270, no caso da letra C. Com as penas do artigo 125, no caso da letra D. Com as penas do artigo 148, no caso da letra E. Então, eu vou ter que complementar essa sanção olhando o quê? Olhando exatamente o Código Penal. Então, é uma norma penal em branco ao revés ou invertida. Todo mundo compreendeu isso? Então, vamos dar um pause aqui. Quero mandar um super beijo para a querida Sofia, que é a filha do Rogério Sanches, maravilhosa, Sofia sendo Sofia, que tem um Instagram maravilhoso. Quem nunca foi no Instagram da Sofia, vale a pena ir, tá bom? Sofia, querida, um super beijo se você ainda estiver aí. Então agora vamos voltar. Deixa eu acender aqui. Bem, agora, eu continuando o estudo do artigo 1º, eu quero que vocês tomem um cuidado muito importante com esse artigo 1º, porque o crime de genocídio, ele não pode ser confundido com um crime hediondo de homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometido por um só agente, tá certo? Eu tenho crime de homicídio, eu tenho crime de genocídio. O crime de genocídio está previsto no artigo 1º da Lei 2889 de 56. Eu posso praticar o genocídio. Uma das formas de praticar o genocídio é matando pessoas. E essa forma de praticar o genocídio não se confunde com o crime de homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Eu posso até praticar um genocídio através de uma atividade típica de grupo de extermínio. Porque um grupo de extermínio, ele tem por finalidade matar pessoas que têm entre si características iguais ou semelhantes. O grupo de extermínio. Eu não tenho uma classificação, um conceito, legal de uma atividade típica de grupo de extermínio. Mas a gente sabe que a atividade típica de grupo de extermínio é efetivamente uma atividade onde pessoas
resolvem matar outras que têm entre si características iguais e semelhantes. E no genocídio até existe isso. Por quê? Porque a minha intenção é destruir total ou parcialmente um grupo étnico, nacional, racial, religioso. Mas você tem que saber que o genocídio, ele não é praticado só matando pessoas. Eu posso praticar o genocídio de outras formas, conforme a gente já estudou. Tá certo? Então, o genocídio, gente, ele é diferente do crime doloso contra a vida, né? No crime doloso contra a vida, eu tenho a vontade de matar pessoas, né? Quem é o sujeito passivo num crime de homicídio? O sujeito passivo é a pessoa. No genocídio, o sujeito passivo é o grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Tá certinho? Então, no crime de homicídio, eu tenho um crime contra a vida. No crime de genocídio, eu tenho um crime contra a humanidade. Então, muito embora o genocídio ele possa ser praticado através de crimes dolosos contra a vida, ele não se confunde com esse crime doloso contra a vida. Tá certo? Então, o sujeito passivo no genocídio é o próprio grupo que eu quero destruir total ou parcialmente. Aí estão me perguntando, eu tenho uma intenção especial? Se a minha intenção é de destruir total ou parcialmente aquele grupo, praticando alguma daquelas condutas descritas nas alíneas do artigo 1º. A pena vai variar. A pena vai variar dependendo do crime que eu vier a praticar. Tá certo? Me perguntaram sobre a competência, antes de eu ter alguns pontos aqui para falar, mas antes de falar sobre esse ponto anterior, eu vou falar logo sobre a competência, que estão me perguntando bastante sobre a competência. A competência para processar e julgar o crime de genocídio é da Justiça Federal. Crime de genocídio, processo e julgamento perante a Justiça Federal. Agora, esse genocídio, ele pode ser praticado através de homicídios. Homicídios, beleza? Então, quando eu tenho o genocídio sendo praticado através de homicídios, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque na Constituição Federal está previsto que o crime doloso contra a vida, ele é de competência do tribunal do júri. Então, havendo aí, uma conexão entre, obviamente, o crime de genocídio que está sendo praticado através daqueles homicídios, tudo deve se reunir num processo só e o processo julgamento, então, tem que ser pelo tribunal do júri. Mas como o genocídio é de competência da Justiça Federal, o processo e julgamento, então, vai ser perante o Tribunal do Júri Federal. São raros os casos em que eu tenho a competência do Tribunal do Júri Federal. Esse é um dos exemplos. O crime de genocídio praticado através de homicídios, eu tenho então a competência para processo e julgamento do Tribunal do Júri Federal. Tá certo? Eu quero, e eu vou colocar aqui, vou olhar aqui para vocês, eu quero que vocês anotem o número de um julgado importantíssimo que tratou do massacre dos índios Yanomamis, massacre de Yashimu, que matou os índios Yanomamis aqui no Brasil, e foi tratado então pelo STF essa questão do genocídio, tá? Alguém me perguntou do Tribunal Penal Internacional, vou falar já sobre isso. Então eu quero que vocês anotem aí, por favor, o recurso extraordinário 351-487-3.
351.487-3, que trata sobre várias questões relativas ao genocídio, inclusive a questão da competência. Quem me perguntou, e as outras modalidades de genocídio? As outras modalidades de genocídio que não sejam crimes dolosos contra a vida, que tirando também a questão do aborto, né? Então, as outras modalidades de prática de genocídio, a competência é somente da Justiça Federal. Só vai ser do Tribunal do Júri Federal quando eu estiver diante de crime doloso contra a vida que está conexo com o crime de genocídio. Lembrando, né, aproveitando, porque aqui o recurso extraordinário, ele também fala a respeito desse assunto, é importante que você saiba que no genocídio, eu posso ter esse crime de genocídio matando 30 índios, por exemplo. Eu só tenho um crime de genocídio. Eu quero matar os 30 índios, eu tenho com vontade, né, de quê? De destruir total ou parcialmente o grupo étnico, nacional, racial, religioso. Então eu estou matando quantos índios? 30. Beleza, eu tenho 30 índios mortos, mas eu tenho só um crime de genocídio. Então eu tenho 30 homicídios e um único genocídio. Tá certo? Eu tenho 30 homicídios e um único genocídio. Na hora que eu matei aqueles índios todos, eu tinha a intenção de destruir total ou parcialmente aquele grupo. O STF entende que nesse caso haverá entre os crimes de homicídio e o crime de genocídio um concurso formal, mas atenção, um concurso formal imperfeito ou impróprio. É a segunda parte do artigo 70 do Código Penal. Eu vou ter o somatório das penas. Por quê? Porque eu quero, com aquela ação de matar aquelas pessoas, tanto praticar o homicídio daquelas pessoas, como também praticar o crime de genocídio, de destruir total ou parcialmente o grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Tá certo, gente? Vamos registrar aqui a entrada da Marcele Tupã, né? Isso aí, Marcele Tupã. Marcele está estudando também pra caramba para o concurso do Ministério Público. Vamos junto, Marcele. Força e garra. Não só você, como todos aqueles que estão estudando para o concurso do Ministério Público. Tá certo, gente? Então você tem que olhar e observar isso, tá? Com relação a quem me perguntou aí, né, a respeito do Tribunal Penal Internacional, eu quero que vocês saibam que, na verdade, esse Tribunal Penal Internacional, ele só vai atuar quando o Brasil, né, ele ficar inerte ou atuar precariamente, tá certo? Aí, nesse caso, eu vou ter a possibilidade de ter o Tribunal Penal Internacional julgando esse crime de genocídio. Então, eu quero que vocês anotem aí, aqui, oh meu Deus, a Convenção sobre Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948, que no artigo 6º já mencionava a competência da Corte Penal Internacional sobre o assunto, que é o Decreto-Lei 112/02 e o Decreto 4338/02, que trata do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então, só para quem me perguntou, eu estou dizendo aqui, Tribunal Penal Internacional, eu só vou poder ter a competência lá, né, o Tribunal Penal Internacional julgando o genocídio se o julgamento no Brasil foi precário ou foi inerte. Aí é que eu vou poder aplicar o Tribunal Penal Internacional. Fora isso, não. Fora isso, o julgamento sendo aqui, vale o julgamento perante aqui o Rio de Janeiro. Beleza, gente? O Rio de Janeiro, porque eu tô aqui no Rio, né? Na verdade, perante o Brasil. Bem, tentativa no crime de genocídio. Vamos lá, pra gente não se perder aqui. Tentativa no crime de genocídio. A tentativa, ela vem prevista lá no artigo 5º. E o artigo 5º, que prevê a tentativa lá no crime de genocídio, diferente da tentativa lá
no Código Penal. A gente sabe que no Código Penal a pena é diminuída de 1/3 a 2/3. Aqui, na lei de genocídio, artigo 5º prevê que a diminuição é de 2/3. Então, a tentativa, ela é causa especial de diminuição de pena. No Código Penal é diferente da lei de genocídio. No Código Penal é de 1 a 2/3. Na lei de genocídio, a diminuição é de 2/3. Tá lá. Será punido com 2/3 das respectivas penas a tentativa dos crimes previstos nesta lei. O artigo 6º também traz uma regra super importante. O artigo 6º, ele prevê que não é considerado crime político para fins de extradição o chamado genocídio. Então, o genocídio não é considerado crime político para fins de extradição. Expresso, o crime de que trata esta lei não serão os crimes, não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição. Tá certo? Então, gente, esses eram os pontos mais importantes que eu queria comentar com vocês a respeito de genocídio. Volto a repetir. Leitura obrigatória. Quem puder me ajudar e anotar aí, eu vou ficar muito feliz. Leitura obrigatória do recurso extraordinário 351-487-3. Tá certo, gente? Então, mais uma leizinha aí que eu dei contornos gerais. Você precisa ler a lei, você precisa fazer as anotações de artigo de lei dentro do seu código. Quais são os decretos que eu mencionei? Os 2 decretos que eu mencionei são os seguintes: Decreto-Lei 112 de 2002 e o Decreto 4338 de 2002, que trata do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, tá certo? Então façam essas remissões lá exatamente no seu código, porque isso você pode fazer, remissão você pode, né? Lembrando até aqui que a gente falou sobre extradição. Deixa eu até pegar aqui o meu compêndio de leis, e eu acho que é esse aqui, né, gente? Aqui, ó, essas leizinhas aqui, ó, são todas as leizinhas desse ano. Você também tem que fazer isso, né? Você não vai jogar teu código fora. Você vai pegar as leis desse ano e vai imprimir as leis desse ano. Aí, dentre essas leis aqui desse ano, já que eu falei de extradição, eu acabei de lembrar de algo. Vocês estão sabendo da Lei 13.445 de 2017? Essa Lei 13.445 de 2017, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 25 de maio de 2017. Mas ela só entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Então ela está para entrar agora em vigor, não é isso? E o que essa lei faz? Essa lei, ela revoga o Estatuto do Estrangeiro. Ah, você estava sabendo disso? Essa lei revoga o Estatuto do Estrangeiro, gente. Então agora vai ser a chamada Lei de Migração. E vai tratar certamente sobre ela trata certamente sobre essas questões de extradição. E essa lei também é bem interessante de eu falar para vocês o seguinte: essa lei, ela também acrescentou um novo crime ao Código Penal. Vocês estavam sabendo disso? Se vocês não estavam sabendo, por favor, anota aí. Sabe por que você tem que anotar, gente? Você tem que anotar porque você não vai trocar o teu código para fazer o concurso do Ministério Público, que a gente aguarda que seja logo no iniciozinho do ano que vem, né? Então você tem que pegar e tem que colocar lá no seu código. Artigo, né, tal, aí você bota do lado, né? Lei 13.445, né? Então, qual foi o artigo que foi acrescentado? O artigo 232A do Código Penal, né? Quando a lei entrar em vigor, que entra em vigor 180 dias após a publicação, e essa lei foi publicada no dia 25 de novembro de... essa lei foi publicada no dia 25 de maio de 2017, vai entrar em vigor então agora em novembro. Ela acrescentou o artigo 232A ao Código Penal. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica,
a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Então vamos anotar aí essa atualização que tá aí para vocês, tá bom? Então, com isso, eu termino a minha live, né? Adoro estar aqui com vocês e tô terminando aqui a minha live. Então, a minha próxima live deve ser daqui a 2 ou 3 dias, mas eu aviso com antecedência. Eu não sei exatamente qual é o tema. Eu vou aproveitar agora esse feriado de segunda-feira e vou fazer, então, um roteiro para quem quiser, para poder então ir estudando até com antecedência. Por favor, gente, não deixem de assistir a minha live, não deixem de assistir a live do queridíssimo professor Rogério Sanches, não deixem de assistir a live do queridíssimo também Décio, não deixem de assistir a live do queridíssimo Juan e do Guilherme Penha e do professor Fabrício Bastos. Nós todos estamos aqui numa corrente do bem rumo ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Beleza, gente? Então, um super beijo pra vocês. Eu primeiro vou interromper a live do Facebook. Tchau, gente, do Facebook. Consegui interromper a live do Facebook. Agora eu vou interromper a live do Periscope. Pessoal do Periscope, tchau, 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 tá?